Olá, bem-vindos outra vez. Hoje um tema espetacular, alergia alimentar. Então vamos falar hoje sobre as incompatibilidades, alergias, hipersensibilidade alimentar. Meu nome é Gustavo Sentes, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa e trabalho com uma técnica que eu desenvolvi durante 18, 19 anos da minha vida, chamada terapia sintrópica. Uma técnica hoje registrada no Brasil e eu dou curso sobre ela, eu tenho alunos. Todo ano eu lanço 2 vezes por ano o curso de terapia sintrópica e eu atendo meus pacientes por videoconferência no mundo inteiro ou presencial aqui no Tocantins e Palmas, onde eu moro. Os pacientes com terapia sintrópica focada nas doenças crônicas, aquelas doenças que não conseguem resolver normalmente, que fica acima de 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E ali inclui essas incompatibilidades alimentares, né? Que é trágico. Quem tem um problema alimentar assim, porque você vai no médico, qual é os sintomas geralmente quando você tem um problema de incompatibilidade alimentar? Primeiro, eu tenho que descrever para vocês qual é a diferença entre alergia alimentar, qual a diferença entre hipersensibilidade alimentar e intolerância alimentar. Quando se fala na medicina em incompatibilidade alimentar, é diferente de falar toxina. Gustavo, qual a diferença de alergia, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar, que são as chamadas incompatibilidades alimentares, do que é tóxico, toxina? Toxina é veneno. Então, a medicina não chama de veneno, a medicina chama de toxina. Tá? Quando entra algo no seu corpo que realmente é uma toxina verdadeira, um metal pesado, por exemplo, mercúrio, chumbo, alumínio. Alumínio não é metal pesado, mas é um metal. Um agrotóxico, um hormônio bovino, tudo isso são toxinas. A toxina pode ser mineral, a toxina pode ser vegetal, a toxina pode ser animal. E você tem toxinas nucleares ou eletromagnéticas. Então, por exemplo, se você trabalha muito no computador, se você fica muito tempo na frente da TV, se você fica muito tempo na frente do celular, você está sendo bombardeado com poluição eletromagnética. Só isso é tóxico para a célula, tá? Isso é tóxico para a célula. Então, isso são toxinas. A toxina, ela vai dar reação para todos. Então, se o alimento estiver contaminado com mercúrio, vai dar reação em todas as pessoas. Não uma ou outra. Aí você já começa a fazer a diferença entre uma toxina e uma incompatibilidade alimentar. Então, hoje a gente vai deixar a toxina de lado e vai focar somente nas incompatibilidades alimentares. Alergia alimentar é dada no exame de sangue pela sigla IgE, I de igreja, G de Gustavo, E de escola, IgE. Então, o IgE demarca no sangue se você tem uma alergia. A alergia, ela é na hora. Então, a pessoa come camarão, começa a inchar o olho, começa a inchar o lábio, começa a inchar a língua, etc. Ela tem reações na hora. Mais ou menos intensa, depende de cada um, o grau dessa alergia. Então, a alergia sempre é na hora. É aguda. Questão de 3, 5 minutos, a pessoa já está tendo reação. A hipersensibilidade alimentar e a intolerância alimentar, normalmente, elas se apresentam, em termos de tempo, mais para frente. Então, por exemplo, às vezes você tem uma hipersensibilidade alimentar ao glúten e você come hoje um pão e só daqui 3 dias você tem uma dor de cabeça. Você não consegue correlacionar a tua dor de cabeça com aquilo que você comeu lá atrás. Você entendeu? Por isso que a hipersensibilidade e a intolerância alimentar é mais difícil de ser diagnosticada. Mas hoje tem exames para isso. Existe um exame que provavelmente o teu convênio não cobre,
ele é particular, mas você tem nos melhores laboratórios. O nome do exame chama Exame IgG Alimentar. I de igreja, G de Gustavo, alimentar. Quando você pede o exame IgG alimentar, eles vão coletar o seu sangue e vão testar normalmente mais de 200 alimentos para ver se você tem um grauzinho de hipersensibilidade ou intolerância a esses alimentos. Como eu falei, a hipersensibilidade, a intolerância alimentar, ela não acontece na hora. Ela é crônica, só vai aparecer depois de 2, 3, 4, 5 dias. E às vezes você não sabe que tem. Você entendeu? E existe hipersensibilidade a tudo. Você pode ter hipersensibilidade. Tem paciente que vai dar lá a linhaça. Gustavo, mas linhaça não é super saudável? É. Mas teu corpo não quer saber se é saudável ou não. Ele pode dar reação a qualquer alimento. Qualquer alimento. Pode ser linhaça, pode ser abacaxi, pode ser um pêssego, pode ser um azeite de oliva extra virgem. Você pode ter hipersensibilidade, alergia alimentar a qualquer alimento. Mas, Gustavo, por que acontece isso? Se o alimento é saudável, você pega uma linhaça é saudável. Você pega um azeite de oliva extra virgem, o azeite de oliva extra virgem é saudável. Por que ele daria reações do corpo? Porque o corpo identificaria esse alimento como algo maléfico. Porque funciona da seguinte maneira. Agora vem o segredo. Abram os ouvidos. Agora vem o segredo. Isso quem descobriu foi um médico alemão chamado Reich Geer Hammer. O Dr. Reich Geer Hammer, Dr. Hammer, falecido em 2017, ele descobriu através dos trabalhos científicos dele, estudando animais, estudando tomografias, estudando câncer, etc., que quando um paciente, uma pessoa, ela vivencia um conflito emocional inesperado, inusitado, que tira o chão dela, naquele momento do conflito, tudo que está entrando de sensibilidade no corpo dele, o tecido da roupa, se a temperatura da sala, quantos graus está, se é de dia, se é de noite, todas essas informações que estão entrando no olho, no ouvido, estão entrando pela boca, que estão encostando no tato, na pele, todas as informações são fotografadas numa memória celular. Naquele momento não vai te dar nada. Um primeiro evento nunca vai gerar alergia, nunca vai gerar hipersensibilidade, nada disso. Mas a partir do segundo evento traumático, que tem aquele alimento específico, dali por diante, o teu cérebro pode ser gatilho agora aquele alimento. Vou dar um exemplo claro. Imagina que você tenha 5 anos de idade. E você nem tem consciência que está consciente. Porque quando você tem 5 anos de idade, teu cérebro funciona como se fosse uma esponja. Você está absorvendo tudo do meio ambiente. Você não está consciente que está consciente. Essa é a verdade. Você tem 5 anos de idade e você está tomando um café da manhã, você está tomando a sua mamadeira com leite de vaca, o teu pai e tua mãe brigam na mesa, você está sentadinho na cadeirinha, tomando teu mamá, teu pai e tua mãe se estapeiam, brigam. E o teu pai fala algumas coisas, e ali você como criança sofre um medo muito forte de separação, abandono, perda de proteção da mãe, certo? Teu cérebro vai marcar que você está sentado, que você está mamando, a temperatura da sala, quem estava na sua frente, quem estava do seu lado direito, quem estava do seu lado esquerdo, a roupa que você estava. Tudo é marcado numa memória celular. Isso aos 5 anos de idade. Vamos supor que o teu cérebro não resolva isso. Ele vai guardar como um mecanismo de defesa. E agora você tem 10 anos de idade. É uma bela tarde
que você está comendo lá um pão com queijo e presunto e novamente algo traumático acontece. O tio briga com o pai, bêbado numa festa, etc, etc. A mãe está junto, começa a gritar com o tio, barraco. E ali o queijo está entrando, novamente tem leite. Aos 5 anos de idade tinha o leite do mamá. Agora você tem o queijo. Já tem 2 eventos. E agora você tem 20 anos de idade. E você está numa panificadora com o seu namorado, com a sua namorada. E ali você está comendo um pão de queijo, tomando um cappuccino. E ali o teu namorado termina com você. Ó, não quero mais, acabou. Nas 3 situações, você vive medo de perda e separação. Com a figura masculina, com a figura feminina, tinha leite. No mamá, aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade, no pãozinho com queijo e presunto, e agora aos 20 anos com o namorado, com a namorada, tomando um cappuccino e comendo um pão de queijo. E ali aos 20 anos de idade, você começa, toda vez que você toma um café com leite, você tem azia. Toda vez que você toma café com leite, te solta o intestino, te dá diarreia. Toda vez que você come um pão de queijo, você tem cólicas abdominais. Não é só gastrointestinal os sintomas. Aí que vem o detalhe. Quando você tem uma alergia alimentar, uma hipersensibilidade alimentar, uma intolerância alimentar, você pode ter qualquer sintoma. Não é só intestinal, não é só digestório. A medicina convencional sabe disso. Que uma hipersensibilidade a um alimento pode desenvolver enxaqueca. Uma hipersensibilidade a um alimento pode te dar problema no joelho. Uma hipersensibilidade a um alimento pode te dar dor lombar. Uma hipersensibilidade a um alimento pode fazer você ficar infértil e você não engravida por causa disso. Uma hipersensibilidade, alergia a algum alimento pode fazer que você tenha insônia. Não existe doença que você não possa ter. Olha que louco. Então você pode ter qualquer doença, você pode ter qualquer sintoma e o gatilho ser um alimento. E você não sabe disso. Aí você pergunta, Gustavo, a culpa é do alimento? Não, você entendeu que a culpa e a responsabilidade não é o alimento. O alimento, coitado, ele foi só um gatilho, porque ele estava presente na cena do conflito. Ele estava presente. E aí o cérebro, para te proteger, agora ele faz o quê? Ele sinaliza. Quando você coloca aquele alimento na boca, o teu cérebro fala, cuida, isso já foi perigoso no passado. E ele começa a te dar reações. Você entende como é que funciona? E aí fala, Gustavo, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar, intolerância alimentar, não interessa se é ovo, se é leite, se é queijo, não interessa, qualquer alimento. Tem cura? Tem cura. Tem total solução. Eu tenho pacientes e mais pacientes que provam isso. E eu comecei a tratar pacientes com alergia lá em 2013 para 2015, com essa tecnologia que eu estou falando para vocês. E aí como é que trata, Gustavo? Hoje eu uso a terapia sintrópica, que vai lá no cérebro, para a gente encontrar onde você vivenciou esse conflito e daí desbloquear. E agora, aquele alimento que antes dava reação, agora passa a não dar mais reação. Porque o cérebro entendeu, através da terapia, da técnica, que aquelas idades específicas e aqueles conflitos específicos com as pessoas específicas acabaram. E aí você não tem mais reação. Então, eu atendo criança, por exemplo, atendi criança que tinha alergia ao ovo, alergia gravíssima, onde ela não podia comer nada, um pão, uma massa, um biscoito, nada, feita com ovo. Colocava na boca, inchava o lábio, inchava a língua, já tinha dado edema na glote, quase morreu asfixiada. E a medicina fala, para. Você não pode nunca mais na sua vida colocar isso na boca. Isso não é verdade. Existe hoje tecnologias como a terapia sintrópica que estudam isso e vão lá e conseguem desbloquear isso. Então eu tenho pacientes, como eu mencionei,
que fez 1, 2 sessões, criança de 5, 6, 8 aninhos de idade, que não comiam nada e agora voltaram a comer aquele alimento, e o pediatra nem sabe o que falar, porque ele fala, mas isso é impossível. Na medicina, isso é impossível. Uma vez que você tem alergia, você vai ter alergia o resto da vida. O resto da vida. Você vai ter que cortar esses alimentos o resto da vida. E quem tem alergia ou tem filhos que tem, sabe como que é. A vida vira um inferno. Porque você não pode mais ir em festinha nenhuma, você se isola socialmente das outras pessoas, você vira o chato da família que não come isso, não come aquilo, não come isso, não come aquilo. Quem tem isso, essa dificuldade, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Então, eu estou descrevendo para vocês pesquisas de um médico alemão, onde ele evidenciou em tomografias, e ele conseguiu descobrir que essas memórias celulares de conflitos emocionais, elas gravam o momento que você está se alimentando. E agora eu pergunto para vocês, olha só que incrível, a maioria das famílias briga na hora do almoço, na hora do jantar, né? Pai brigando com o filho que tem que comer isso, que tem que comer aquilo. Você vê vídeos lá na internet, vocês já viram esse vídeo, provavelmente já viram. Vem a pessoa tem um potinho de ração, aí o cachorro está do lado vendo, ele pega um ursinho de pelúcia, um bonequinho, imitando um cachorro, ele faz de conta que o ursinho está comendo a ração, e daí ele vai, bate no ursinho, o ursinho cai meio morto, e aí o cachorro gospe fora toda a ração que ele tinha. Você tem vídeos na internet, onde você tem uma criança de uns 2, 3 aninhos, numa cadeirinha, na mesa de refeição, e aí o pai também faz uma cena dessa, onde a criança não quer comer, está fazendo birra, ele pega um Mickey, um bonequinho do Mickey, e espanca o Mickey, bate nele, porque o Mickey não quer comer, o Mickey fala não quer comer, e o pai bate e espanca. Aí a criança arregala o olho, que vê o pai batendo agressivamente no Mickey, e daí agora o pai oferece para a criança, e o cérebro da criança falou, meu Deus, se eu não comer, aquilo vai acontecer comigo. E a criança come forçado, vivenciando um conflito de medo. E adivinhe, meus queridos, aquele alimento daquele momento que ela está comendo agora vai ser marcado. Então, o pai achou que estava fazendo uma educação e educando o seu filho, ameaçando ele de espancar, espancando um boneco. Parece engraçado para algumas pessoas, parece divertido, mas é uma tragédia psicológica. É uma tragédia psicológica. Aquela criança, quando ela sentar na mesa e o pai estiver presente, ela já vai ficar tensa. E quantos de vocês aí não ficam tensos, come rápido na hora do almoço, come rápido na hora do jantar, não consegue curtir o alimento, nem sabe por que acontece. Eu nem sei porque eu como tão rápido assim. É o primeiro a sair da mesa. Porque teve perigos na mesa. Perigos fortes. Você entendeu? Era o pai ameaçando, era a mãe ameaçando. Para o adulto isso aí é bobagem. Para a criança é uma tragédia. O cérebro não sabe o que está acontecendo. Ela acha que vai morrer. Então, essa tal da educação pelo medo é uma tragédia psicológica. A criança não precisa do medo para ser educada, ela não precisa. A criança precisa ver o pai e a mãe ser estimulados. Então, quando eu explico para o paciente, mas Gustavo, como é que eu faço para o meu filho comer então? Sabe o que você faz? A linguagem para uma criança, ela só vai começar a aprender a linguagem lá pelos 10, 12 anos de idade, que vai começar a fazer sentido as palavras. A linguagem que a criança aprende, ela é sensorial. A criança vê o rosto do pai e da mãe, rosto de alegria, rosto de raiva, brabeza, rosto de tristeza. Então, a criança olha para o rosto, para as expressões faciais. Então, a dica que eu sempre falo para o paciente
pai e mãe, é fazer um teatro. Tá? Então você tem o brócolis. O filho não come o brócolis. Ele odeia. Por que ele odeia? Porque é um amargo muito forte. A língua dele está virgem. A tua língua de trintão, de quarentão que você tem, já morreu um monte de célula na língua. Você não sente o gosto direito das coisas. Ainda mais se ser viciado em açúcar. E aí a língua da criança tem 1 aninho de idade, ela é virgem, que todas as células estão a 1000. Você coloca um limão, um brócolis na boca da criança, Deus me livre, é um gosto muito forte. Então primeiro você tem que cuidar. O paladar da criança é um, o paladar do adulto é outro. Então quando você... a criança não come uma carne que é mais palatável, ou um feijão que é mais palatável, não é tão agressivo, ela não come o feijão. Sabe o que você faz? Você pega o prato, você come o feijão e faz um teatro. Nossa, que delícia! Meu Deus, amor! E olha para sua mulher, o seu esposo, olha só, meu Deus, que feijão delicioso! E dá na boca do seu esposo, dá na boca da sua esposa e deixa o seu filho olhar. Não dá para ele, não oferece. Faz ele criar curiosidade. O cérebro dele vai ficar 1000. Meu Deus, meu pai está gostando, minha mãe está gostando, meu pai está gostando, minha mãe está gostando. Eu quero também. Vai chegar uma hora que ele vai aprender que aquilo é bom. Agora, se o filho, você fala para o filho, lembra lá nos anos 80? Pai e a mãe falava assim, não minta, mentir é feio. Tocava o telefone fixo da sua casa, tua mãe olhava para você e falava assim, fala que eu não tô. Sabe o que o cérebro da criança fala? Mentir é válido. A criança modela e copia não o que o pai e a mãe falam, é o comportamento do pai e mãe. A criança modela o comportamento do pai e mãe. Se o pai e mãe não comem brócolis e não fazem cara que o brócolis é sensacional, a criança não vai aprender que aquilo é gostoso. Se o pai e a mãe tentar empurrar na força por medo, se você não comer, tal coisa vai acontecer, aquela criança vai vivenciar conflitos com esse alimento. E isso é trágico, porque vai gerar, mais cedo ou mais tarde, uma incompatibilidade alimentar, pode ser uma alergia, pode ser uma hipersensibilidade, pode ser uma intolerância alimentar. Gustavo, eu aprendi como é que faz com criança, vai comigo, já está instalado, eu sou adulto, já está instalado comigo a alergia, a hipersensibilidade, a intolerância. E veja mais, essas alergias, hipersensibilidade e intolerância, a maior parte delas não aparece em exame, não aparece. Nem em exame de sangue, nem em exame, o que for, o que seja, não aparece. Pode ser que você tenha, a maioria das pessoas tem, e não sabe. Quando o paciente vem comigo, na minha terapia, na terapia sintrópica, se preciso for, eu vou rastrear mais de 200 alimentos com toque. Eu vou rastrear para saber quais são os alimentos que estão gerando gatilhos nessa pessoa. Não é que está causando doença, que são apenas gatilhos. E que tem como tratar. E que tem como ela voltar a comer e não dar reação. O tratamento pode ser uma sessão, 2, 3, até 5 sessões geralmente acontece. Cada um funciona de uma maneira. Agora, que existe tratamento, você não precisa ficar refém desses sintomas, dessas doenças que envolve alergia, envolve hipersensibilidade, envolve as intolerâncias alimentares. Joia? Ficamos por aqui. Tchau, tchau.